Hoje, a gente vai mergulhar num modelo cosmológico que é simplesmente fascinante. Ele conecta a nossa consciência, o sistema solar e, sabe aquele conflito interno profundo que tanta gente sente? Pois é, então se preparem, porque a gente vai fazer uma viagem do muito pessoal para o muito, muito cósmico. Essa sensação de estar sendo puxado para duas direções ao mesmo tempo é uma experiência que, nossa, quase todo mundo conhece. De um lado tem o mundo material, né? As demandas, as seduções, a vida prática. Do outro bate um anseio por algo mais, um propósito maior, uma coisa mais espiritual. Então, olha que interessante. Segundo a fonte que a gente está explorando aqui, esse sentimento de divisão, isso não é um defeito. Longe disso, é, na verdade, a característica que define o nosso exato estágio evolutivo atual. Esse conflito interno, essa impressão de que a gente está se partindo no meio, é o que a fonte descreve como a razão de sermos meio bons. Uma parte da gente é arrastada para a matéria, enquanto a outra está lá, se esforçando, tentando subir na direção do espírito. É uma fase bem confusa, até traumática, mas, pelo visto, necessária. Ok, mas para entender por que a gente sente essa atração para lados opostos, a gente precisa dar um passo para trás, dar um zoom out e olhar a jornada completa que toda essência espiritual está percorrendo. E olha, é uma história que leva eras para se desenrolar. O conceito central aqui é a mônada. Pensa nela como se fosse a nossa identidade espiritual mais pura, sabe? Aquela centelha divina original que inicia uma jornada gigantesca para ganhar experiência e se tornar de fato um indivíduo. E essa jornada tem um formato bem claro. É como a letra U. Primeiro vem a descida. A mônada mergulha fundo na matéria para formar seus corpos, consolidar sua individualidade. E aí, quando ela chega no ponto mais baixo e denso, lá no reino mineral, a coisa vira. A pressão muda de lado, começa a subida, a ascensão, um fluxo irresistível de volta para a origem espiritual. A humanidade está exatamente nesse ponto de virada. E é por isso que esse conflito todo é tão intenso. Agora, uma jornada de uma escala tão monumental como essa não acontece por acaso, né? Ela é guiada, administrada por seres cósmicos de uma magnitude que a gente nem consegue conceber direito. Eles são basicamente os arquitetos do nosso canto do cosmos. A fonte chama eles de Logos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eles seriam as consciências centrais do nosso sistema, responsáveis por criar e gerenciar os mundos. E aqui a fonte faz uma distinção que é crucial. Existe o Criador incriado, o absoluto, a fonte de tudo. E existem os criadores criados, como o primeiro Logos, uma entidade imensa, sim, mas que foi designada para administrar um sistema específico, como o nosso. E onde é que reside esse Criador criado? Bom, a resposta, segundo essa análise, está num lugar que a gente vê todo dia, mas que talvez a gente nunca tenha entendido de verdade o que ele é. A fonte propõe uma reinterpretação assim radical do nosso Sol. E se ele não for só uma bola de gás incandescente? E se ele for a morada física de uma consciência vastíssima? O teosofista Arthur Powell descreve o Sol não como um objeto, mas como um centro de força, tipo um coração no corpo humano. Seria a manifestação externa, visível, do centro principal do corpo de um grande ser. E indo ainda mais fundo, o autor espiritual André Luiz, por meio de Chico Xavier, chama o Sol de divina matriz da vida. E mais, ele diz que, na natureza física, o Sol é a mais alta imagem de Deus que a gente conhece. Ou seja, para resumir, segundo essas fontes, o Sol não é apenas uma estrela. Ele é o lar, o coração pulsante e a própria expressão física do Criador do nosso sistema. A luz e o calor que nos aquecem emanam diretamente dessa consciência. Eu sei, esse conceito todo pode parecer vasto demais, meio abstrato, mas tem uma analogia poderosa que traz tudo isso para o campo pessoal, que torna a ideia compreensível, conectando o macrocosmo com o microcosmo. A relação que o primeiro Logos tem com o sistema solar é um espelho perfeito da relação que a nossa própria consciência, o nosso espírito, tem com os bilhões de células do nosso corpo. Assim como o nosso espírito é onipresente e governa nosso organismo, o Logos seria no sistema solar. Como escreveu Pietro Baldi, nosso corpo não é só um amontoado de matéria, é uma colônia de consciências menores, as células. Todas elas dirigidas por uma consciência central, mais elevada, que é o nosso espírito. O funcionamento automático do nosso corpo é, na verdade, a maestria do nosso espírito governando um universo inteiro e complexo. E isso nos leva à ideia final, que amarra tudo. Assim como nossa consciência comanda sem nenhum esforço o universo complexo que é o nosso corpo, o primeiro Logos comanda a imensidão do sistema solar.
Para essa mente cósmica, nós somos como as células do corpo dele, seres individuais sim, mas trabalhando sob o comando de uma consciência vasta, que unifica tudo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a nossa consciência é um universo inteiro para as nossas células, que tipo de célula nós somos no corpo do cosmos? Talvez aquele conflito interno que a gente sente não seja uma falha, mas sim o despertar de uma célula cósmica para a imensa consciência da qual ela faz parte.